Bom dia, queridos irmãos. Fique sobre seus pés, em nome de Jesus. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para adorar o nome santo do Senhor, ao nosso Deus verdadeiro. Vamos fazer uma oração para entregar ao Senhor esse nosso primeiro dia, apresentar ao Senhor a nossa própria vida, como louvor ao Senhor. Aquele que está em casa também, ou aquele que está trabalhando, entre com a gente, em nome de Jesus Cristo, para entoarmos um cântico ao Senhor, porque Deus, Ele é poderoso para nos guardar, e é o Senhor que merece e é digno de receber toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Pai eterno, nós queremos louvar o Teu nome nessa manhã de domingo, em agradecimento, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvamos o Seu nome porque o fôlego está em nós, ó Deus, o fôlego da vida. E por isso, Senhor, há em nós a capacidade de adorar o nome santo do Senhor, porque o Senhor diz: todo ser que respira, há respiro em nós, meu Pai. Por isso nós vamos adorá-lo, louvá-lo, para bendizer o nome santo do Senhor. Não que o Senhor precise, Jesus, mas nós, ó Pai amado, como criaturas do Senhor, temos a necessidade, para nós mesmos, de adorá-lo, de reconhecê-lo. Pai, para ministrar sobre nós mesmos, sobre os nossos irmãos, sobre este mundo, que há um Deus no céu, que é poderoso, que um dia virá. Por isso, bendito o Senhor, Deus da glória, recebe a nossa adoração e manifesta o Teu poder no nosso meio. Fala conosco, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus. Louve o Senhor com as suas palmas, vamos adorar o Senhor com alegria em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor sobre a sua vida nessa manhã, amém? Esse é o dia que o Senhor fez, que nós possamos vivê-lo de maneira relevante, que nós possamos vivê-lo de uma maneira que glorifique o Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, como foi orado aqui nessa manhã, como foi mencionado. E a palavra diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Basta para que a gente olhe ao nosso redor, para que a gente perceba que há um Criador. Basta para que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente perceba que há um Deus que nos ama. E nós podemos louvá-lo nessa manhã por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por todo o amor que Ele tem derramado sobre nós. Nós Te louvamos nessa manhã, Senhor. Recebe o nosso louvor, ó Deus. Nós Te louvamos, nós queremos Te louvar. Aleluia. Esse é o nosso desejo, ó Deus. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-te
servir-te, Senhor. Quero servir-te sempre mais e mais. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo. Quero servir-te, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu, as feras do campo. Quero servir-te, quero levantar. Nós vamos dizer novamente que nós queremos amá-lo. Amém? Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. Diga isso ao Senhor. Refletem. Quero levantar. Toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero amar-te, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Quero amar-te, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim.
isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Sim, Senhor, com alegria. Sim, Senhor, com alegria. Nós passaremos pelo que tivermos que passar, com o Senhor nos fortalecendo. A palavra diz: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributo não é algo que você pensa se alguém merece. Tributo é algo que se deve entregar. Nós não pensamos se Deus merece ou não, se Ele é ou não Ele é. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Não é sobre nós. Jesus é a centralidade de tudo, assim diz a palavra. Não é sobre mim que está aqui cantando. Se fosse sobre mim, eu nem poderia estar aqui. Sabe, se fosse sobre nós, nenhum de nós poderíamos estar aqui em cima. Mas é sobre quem o Senhor é que nós cantamos. É sobre quem Ele é. É sobre o Senhor, ó Deus. É sobre a sua glória, ó Deus. Ser adorado nessa manhã. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
Sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. A ti a glória, Senhor. A ti toda a glória, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E nós dizemos que tu és santo, Senhor. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Santo, santo Senhor, digno Senhor de toda glória, de todo louvor. Junto com os anjos cantamos santo, cantamos santo, cantamos sobre a sua grandeza, Senhor, sua majestade e poder. Quem somos nós, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Mas tua graça nos alcançou e nós podemos te ver, te contemplar e dizer: santo, santo, perfeito Deus, perfeito, aquele que era e é e há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Rei poderoso, o Senhor dos senhores, digno de abrir o livro, santo. Levante as suas mãos e diga que Ele é santo. Você é santo, santo, santo. É tudo
tudo sobre você. Tudo, tudo, tudo. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aplauda esse Deus. Digno, digno, digno de tudo. Aleluia. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Erguemos as nossas mãos e dizemos: a ele a
Aplauda o Senhor nessa manhã, digno da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Tem um texto que eu vou ler para os irmãos em Gênesis 14, 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. No livro de Hebreus, capítulo 7, o autor diz que antes que a lei houvesse sido instituída, através de Abraão, Levi que era o descendente, aquele que deu origem ao sacerdócio, por meio de seu pai, antes que eles começassem a receber os dízimos na casa do Senhor, eles deram o dízimo em primeiro lugar. E o texto que faz referência a isso é este texto que eu acabei de ler, quando Abraão ele sai na guerra, para livrar Ló, quando ele foi levado cativo. No seu retorno, Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo naquela época, ao ir ao encontro com Abraão, dá-lhe o dízimo de tudo que havia com ele, O que o texto vai nos dizer? O texto vai nos dizer claramente, para tirar de nós essa ideia de que essa obra, essa ação, essa atitude nossa, ela está vinculada à lei de Moisés. Muito antes da lei ser criada, muito antes da lei ser estabelecida, a prática de todos aqueles povos semitas era reconhecer Deus, reconhecer que Ele é o possuidor de todas as coisas, devolvendo-lhe o dízimo e ofertando-lhe as suas possessões. E por isso nós, quando vemos este princípio bíblico, esse princípio que na verdade, não no sentido bíblico, que é um princípio bíblico como se após a criação da Bíblia, após a elaboração da palavra do Senhor, é que essas práticas começaram a ser executadas, e aí é onde existe discussões se é ou não para a gente fazer ou não fazer, porque a lei foi mudada, porque o templo já não existe. Ela tem fim quando nós entendemos que esse princípio é um princípio divino, é um princípio que é anterior à lei de Moisés. É algo que está ligado em você crer que Deus é o Criador de todas as coisas, e que todas as coisas vêm a nós através de suas mãos. Não há discussão quanto a isso, é o reconhecimento que você tem ao Senhor, e é por isso que nós trazemos esse momento para que você, nessa parte, possa honrar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas alçadas. Honrar ao Senhor, reconhecendo que é dele todas as coisas. Quais são as obras que Deus faz hoje no mundo? Através de quem? Através da igreja do Senhor. Por isso este é o lugar, porque aqui nós fazemos as divisões, as projeções, para aquilo que o Senhor trouxer como demanda para Ele. Você trabalha na obra do Senhor, através de sua oferta, através de seu dízimo, quando ela é direcionada para uma obra social, quando ela é direcionada para ajudar uma pessoa, e essa igreja tem a sinceridade de fazer este trabalho. Você tem a liberdade de averiguar para onde está sendo direcionado, você tem a liberdade, por ser um associado, numa linguagem jurídica, à Igreja Batista Anel de Selá. Mas antes de tudo isso, você tem que estar consciente de que essa obra é você honrando ao Senhor com aquilo tudo que Ele lhe concede, porque dele é os céus e dele é a terra. Reconheça o Senhor,
faça isso, para que nessa parte, na sua vida financeira, você pode estar alinhado com o Senhor, e Deus abrir as portas sobre a tua vida, porque você o honra, você o reconhece, e quem planta muito, colhe muito, quem planta pouco, colhe pouco. A lei da semeadura, ela está presente na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, você que trouxe a sua oferta, coloque nas suas mãos, nós vamos orar ao Senhor. Você que está em casa, que está no trabalho, tem o Pix da igreja, faça a sua transferência com alegria, porque o texto nos diz, Deus ama, é quem dá com alegria. E essa é uma obra de adoração, uma obra de serviço, e a Bíblia diz que é agradável ao Senhor tudo isso, em nome de Jesus. Não é nada demais, é do Senhor todas as coisas. Vamos orar? Pai eterno, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, ó Deus amado, que alguns irmãos terão nessa manhã de ofertar ao Senhor, de trazer, Deus, para dentro da tua casa, para, Deus, a sua santa obra, neste lugar, como em todos os lugares no mundo. Ó Deus amado, a tua igreja está trabalhando, está falando, está ministrando, está, Deus, proclamando o teu santo e poderoso nome, para que as nações não ficam dispersas, nem desapercebidas, nem haja, Deus amado, desconhecimento de que tu estás presente, proclamando a tua volta, o teu retorno e a nossa santificação. E através de nossas mãos, ó Deus, que todo este trabalho, ele se torna possível. Ainda quando a tua igreja nasceu, foi necessário que os irmãos contribuíssem para que a obra do Senhor avançasse. É de tua vontade. E por isso, Deus amado, ainda mais no mundo de hoje, com tanta dificuldade, ó Deus, nós carecemos que todos, conscientes, façam, Deus amado, essa obra. Por isso, abençoe, Senhor. Abre portas, esteja conosco, porque se o Senhor não abrir portas, nós não teremos condições. Mas se o Senhor sabe, Deus, que no nosso coração há desejo, há vontade de contribuir para o avanço de sua obra, dai, ó Deus, condições para que façamos tudo isso. Em nome de Jesus, santificado ao Senhor está. Pode trazer em nome de Jesus Cristo. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 20. Desculpa, Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 20. A palavra tem poder para conceder um recomeço. Esse ano é um ano de nós estamos proclamando o recomeço para nossas vidas, recomeço para nossos ministérios, recomeço para tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Se nós falamos recomeço, é algo que teve início, que precisa ser continuado, buscado e lutado, tentado novamente, aquela esperança, aquela vontade, ela precisa retornar para nossas vidas. Todos acharam? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros,
de ambos, e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Uma palavra que o Senhor Deus disse no Antigo Testamento, no início da criação. Quando ele cria o homem, ele ministra uma palavra sobre o homem. Então Deus determinou, Gênesis 1:26, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Uma palavra que o Senhor Deus disse ao homem, ela deve ser estabelecida, ela deve acontecer, tem que acontecer. Deus disse que a palavra que sai de sua boca, ela não pode voltar vazia, mas antes ela tem que prosperar, antes ela tem que fazer acontecer. E o Senhor, aqui no livro do Gênesis, uma palavra que ele disse antes do homem ser feito, ele já havia ministrado uma poderosa promessa, um poderoso feito, algo que deveria ser instituído. O homem tem que dominar sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves, sobre a existência. O homem tinha que fazer isso. Mas nós sabemos que na intervenção da história do homem, coisas foram acontecendo, e o homem perdeu o domínio de algumas coisas. Quando o Senhor Deus chamou Noé para pedi-lo, para orientá-lo a levar os animais para dentro da arca, Deus disse uma coisa a ele: os animais terão temor de ti, os animais terão medo de ti. E é esse medo, esse temor, esse respeito, que deu condição de Adão poder dar nomes àquela geração. Os animais deveriam ter medo. É até estranho nós hoje vermos mulheres, né, e alguns homens que se escondem, mas que têm medo de rato, não é isso? Não pode ver um que grita, sobe na parede, se for possível, de barata. Tem medo de animais tão pequenininhos, passa longe de uma abelha, porque essa marca dessa perda do domínio, ela acabou-se com a queda. Você não deveria ter medo de um cachorro pitbull, ele é que deveria ter temor de nós, olhar para nós e ter um respeito para nós. Mas tudo isso foi perdido. A palavra que o Senhor Deus disse a Adão, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, e você que lê Bíblia, você sabe que já está ocorrendo o momento, o caminho para esse grande feito de um cumprimento de uma palavra direcionada de Deus para o homem. O homem vai dominar. Nós nascemos para dominar. Nascemos para dominar. Se há algum domínio sobre nós, é porque é uma marca da queda do homem. Isso ainda vai acontecer. E nós vemos que o poder da palavra, ela existe. Assim como num acontecimento como foi com Noé, após descobrir que o seu filho, ele
viu a nudez do seu pai. Não vou entrar no mérito do que isso significa, mas pelo texto, de uma leitura muito simples, nós vemos que foi apenas olhar para a nudez, porque os seus irmãos vêm de costas, de olhos desviados, e tampa a nudez do seu pai. Sabemos que a aproximação do fato de Noé com a queda de Adão, ela está próxima. A queda de Adão, quando ambos viram-se nus, eles vestiram-se, por ver que aquele retrato da pureza, que era exatamente não se achar nu, ela foi quebrada. E a nudez para Adão, para Eva, era a primeira marca da queda, onde eles enxergaram o seu distanciamento de Deus. Viram a sua nudez, coseram para si vestimentas. Era considerado algo muito sério a demonstração da nudez para aquela época. E Noé assim estava quando ele bebeu vinho. O seu filho viu a nudez do seu pai. Canaã, queridos amados, foi um homem amaldiçoado, o seu filho mais novo. O texto diz, aqui é por algumas vezes, que ele ministra sobre a vida de Canaã. Seja Canaã servo de seus irmãos. Habite Deus na tenda de Sem. Seja Canaã seu servo. A palavra que Noé ministra sobre os seus irmãos, sobre os seus filhos, sobre o seu neto, ela era uma palavra de fé. Você percebe que no Antigo Testamento há sempre um cuidado para que o pai, Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, ministre a bênção sobre o filho mais velho. Há um cuidado para isso acontecer. Por quê? Porque a palavra de um pai, quando era lançada sobre os seus filhos, deveria acontecer o cumprimento. É por isso que, quando Jacó, ele recebe a bênção de Esaú, ele entra em desespero, e ele disse: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Não sobrou nenhuma bênção para mim. Isaac disse: eu passei tudo para Jacó, eu dei-lhe todas as bênçãos, todas as posses, eu ministrei sobre ele tudo que eu possuía, recebido de meu pai. E o que Isaac ministra sobre a vida de Esaú era o que lhe deveria acontecer. Aquele desespero todo, ele vem de encontro àquele Esaú, exatamente porque ele sabe que a palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder para o recomeço. Aqui Noé ministra sobre os seus filhos e disse que Canaã é quem deveria ser servo de Sem. Nós vamos ver que a história, depois de tal ministrações, ela é desenvolvida. Os seus filhos têm filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. E nós vamos prestar atenção numa coisa para a gente entender o futuro do qual nós vamos chegar. Qual é a linhagem de Cã? Em Gênesis 6:1, Gênesis 10:6, está escrito: os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Em Gênesis 10:15, diz: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, os Amorreus, aos Gigazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amateus, e depois se espalharam as famílias dos
cananeus. Uma leitura bíblica neste ponto seria uma leitura exaustiva. Para que eu estou lendo esses descendentes? Para que eu estou lendo quem foi a geração de Cã? Quem foram os filhos? Mas nós precisamos prestar atenção em dois nomes. Na verdade, não dois nomes somente, mas em duas linhagens. A primeira linhagem é de Misraim. Quem é Misraim? Misraim é o fundador da terra do Egito. Além de Misraim, os filhos que nasceram após ele, nós chegamos numa geração de povos que são os Jebuseus, Amorreus, Heveus. Essa concentração de descendentes de um jovem que viu a nudez de seu pai e que foi ministrado uma maldição sobre ele, sobre a sua geração. Aquela maldição que foi ministrada sobre ele, ela vai de continuidade à sua geração. Só que Noé disse uma palavra para os seus filhos. Quem de seus filhos seria o dominador? Ele ministra: sem Deus habita em sua tenda. Mas um detalhe é, em Gênesis 10, 24, diz uma palavra: Arfade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. Quem é Éber? Éber é o pai dos hebreus. Os hebreus são toda aquela geração que foi escrava no Egito. Mas Noé disse: habite Deus nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Um erro de um pai, Cã, fez com que uma geração de seus filhos fosse amaldiçoada. Canaã, o mais moço, recebe uma palavra muito forte, que ele deveria ser escravo, ele deveria ser dominado por uma outra geração, a geração de Sem. Os anos se passam. Em Gênesis 11, 10 fala sobre a geração de Sem. São estas a geração de Sem, da idade de 100 anos. E em 10, 26 diz: viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Abrão é descendente. É complicado, mas daqui a pouco vocês vão entender. Abrão é descendente do homem que Noé ministrou uma palavra sobre ele: habite Deus em suas tendas. E Canaã lhe seja servo. Canaã lhe seja servo. Talvez Abraão, que está dentro dessa linhagem, que recebe uma palavra do Senhor, talvez ele não tivesse conhecimento, nos seus inícios de anos, de uma palavra que tinha sido lançada sobre os seus antepassados, de que eles seriam pessoas que teriam Deus habitando em suas tendas, de que eles seriam pessoas
de que teria uma outra geração que estaria sob o seu domínio. Lembre-se, jamais, a partir da palavra de Noé, os descendentes de São poderiam sofrer qualquer tipo de aprisionamento, escravidão, domínio de qualquer pessoa da geração de Canaã. É por isso que Deus, pela palavra de Noé, Ele vai começar a direcionar o que será a colheita dos descendentes de Sem. Qual será a colheita dos descendentes de Jafé? Qual será a colheita dos descendentes de Cã? Qual será a colheita, mais ainda, especificamente, da geração de Canaã? Canaã gerou, eu gosto de falar do sufixo eus, daquela época. E quando Abrão recebe uma visita de Deus, Deus lhe faz uma promessa. O Senhor direcionou para Abrão uma promessa que não era uma promessa aleatória apenas, mas foi uma palavra que antes de Deus dizer, o seu antepassado Noé já havia dito, já havia direcionado. A palavra tem poder para o recomeço. A palavra que você lança sobre os seus filhos e a geração de seus filhos, com fé e confiança de que isso vai acontecer, pode se passar anos, mas Deus pegará a tua palavra e vai trabalhar na vida dos seus filhos. Deus vai pegar a tua palavra e vai trabalhar na vida dessa geração. Assim como Noé disse uma palavra apenas, com fé, ministrando de que esse seria o futuro daqueles filhos. O Senhor um dia aparece para Abraão, no meio do caminho, e lhe faz uma promessa. Gênesis 13, 12, diz: habitou Abrão na terra de Canaã. As duas gerações se encontram lá no futuro. Cada um cresceu de um lado. Os descendentes de Sem foi para um lado. Os descendentes de Jafé foram para outro lado. Os descendentes de Cã foram lá para outro lado. Mas, como o mundo é pequeno, como a gente diz, um dia as gerações se encontram. Quem é que se encontra? A geração daquele que Noé havia dito, Deus habite nas suas tendas. E a geração que Noé havia dito, você será escravo. Dessa geração está lá Abrão habitando na terra daquele que deveria lhe servir. Não importa o tempo, vai acontecer. Não importa a história, mas um dia essa confluência tem que acontecer. E acontece num futuro muito distante. Gerações se passaram. E aqui um dia estão exatamente os dois se encontrando no mesmo lugar. Mas olha o que Deus disse para Abraão, a geração ao qual Deus está na tenda. Exatamente na terra daqueles que deveriam servi-los. Deus então faz uma promessa para Abraão. Disse o Senhor a Abraão, no versículo 14: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levante-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Levante,
olhe, Abraão, o que é que tem neste lugar. Olha o que está exatamente neste lugar. E depois Deus diz uma palavra para Abraão, em 15:13, sabe com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu. O que o texto está nos dizendo? Aonde Abraão está andando, percorrendo, que é a terra dos descendentes daquele que foi amaldiçoado, o Senhor disse: Abraão, certamente toda essa terra eu te darei, mas com certeza, antes disso, você será reduzido à escravidão, por 400 anos, mas o Senhor disse a ele, posteriormente, que depois de findar esse tempo, eles seriam saídos, eles seriam retirados deste lugar de escravidão, aquela nação seria julgada por Deus, e Deus traria eles de volta, para possuir exatamente aquela terra. Eles estão 400 anos escravos, mas não é a normalidade profética para um homem que recebeu uma palavra do Pai, dizendo: habite Deus nas suas tendas, seja Canaã por servo. Aquela descendência era uma descendência que deveria dominar e não ser dominado. Eles não deveriam estar passando por tudo aquilo ali, mas o caminho fora necessário. Mas Abraão, com suas descendências, tinha uma promessa, tinha uma palavra profética, tinha um recomeço para acontecer nas suas vidas. Eles ficaram escravos na terra do Egito, nos descendentes de Cão, dos descendentes daquela geração, daquela família que não deveria dominar. Mas por que é que eles estão sendo dominados? Eles estão sendo dominados, mas isso não é para ser para sempre. Eles estão sendo afligidos, mas isso não é para ser para sempre. Por quê? Porque existe uma palavra profética. A palavra profética, ela vai gerar a mudança e a transformação. A palavra profética, ela vai fazer com que as coisas aconteçam, não importa o tempo, mas ela provoca, ela incomoda, ela expulsa, ela move, ela faz acontecer a coisa. Você precisa saber do poder que você tem na palavra. Quando você a ministra, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não ensina o caminho a Deus, mas você provoca o resultado a Deus. Você ministra o resultado a Deus. E porque Noé ministrou com poder, com fé, sabendo do poder que havia nas suas palavras, e o texto vai nos dizer muito sobre isso, sobre boca que professa maldição e bênção. Se não importasse para o Senhor a nossa boca, o que nós falamos, Ele não teria perda de tempo para dizer a nós algo sobre esse tipo. Não haveria sobre nós qualquer perda de tempo para ministrarmos uma bênção apostólica no final de um culto. O que nós precisamos é assumir o peso dessas palavras, é colocá-las no coração e não esquecer delas, é falar com Deus a respeito daquelas palavras que foram ministradas com fé e autoridade. Com fé e autoridade. Aquele povo ficou afligido, sendo escravo por 430 anos. Na tradução de King James,
No versículo 41 de Êxodo 12, diz assim: aconteceu que, ao cabo de 430 anos, e o texto vai dizer, exatamente nesse dia, no dia de aniversário, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. No dia determinado, não foi nem um dia mais, nem um dia menos, exatamente no dia em que eles completaram 430 anos. Sabe o que esse texto me faz refletir? Me faz refletir que aquele povo estava contando os dias, contando qual é o dia que nós entramos aqui. Foram passando de geração para geração. Quando Jacó entra na terra do Egito, para morar ali, ele sabia que ali não era o seu lugar de moradia. Nós estamos passando fome porque é uma grande fome no mundo. E ainda nós temos que sobreviver, vamos para o Egito, mora lá. Faraó deu uma terra boa para eles plantar, colher e pastorear. A terra de Gósen. Deixou eles num lugar maravilhoso, mas eles sabiam que o lugar de sua habitação por promessa era na terra de Canaã. Não era ali. Viveram contando os dias. Quais são as palavras que Deus disse ao nosso respeito que nós não estamos vivendo? Talvez você já parou de contar os dias, já deixou para lá, ou achou que esse momento Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Deus é imutável. Não há variação de mudança. Se nós estamos vivendo um momento que não é palavra profética para a nossa vida, há um dia determinado, hora que isso vai acabar. No dia em que fizeram 430 anos, nesse dia Deus disse: saiam deste lugar, vão para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, que eu lhes daria. Quem está habitando ali? Aqueles ao qual Noé disse: vocês deverão ser servos dos descendentes de Sem, Abraão e sua geração. Você vai ver que no livro de Juízes, de tempos em tempos, toda vez que Israel pecava, exatamente homens da geração amaldiçoada, os cananeus, entravam na terra e roubavam o que era seus. Entrava na terra e possuía os seus bens. Aqueles homens que eram para dominar, estavam sendo dominados. Aqueles homens que deveriam dominar sobre aqueles povos, estavam sendo dominados por aqueles povos. Muitas vezes, nós somos dominados por aquilo que deveríamos dominar. O homem é dominador por excelência, constituído por Deus em Adão. E nós somos dominados muitas vezes pelo vício, pelo medo, por uma outra pessoa. Jesus não disse em lugar nenhum para a sua igreja que ela deveria ser dominada. Ela deveria servir um ao outro. Porque a palavra que Deus disse a Adão, ela tem que acontecer. A palavra que Deus disse a Abraão, ela tem que acontecer. Eles só saíram do Egito e eles foram em direção à terra de Canaã, porque já havia uma palavra profetizada sobre eles. Aquela terra aonde habitavam os descendentes de Canaã, os Zeus, todos aqueles Zeus ali, deveriam servir a geração de Abraão. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Aqueles povos deveriam tomar posse da palavra que foi lançada sobre a sua vida. E Deus, de igual forma, lançou palavras sobre as nossas vidas.
Jesus, de igual forma, lançou palavras sobre as nossas vidas. Palavras que nos dão autoridade. Palavras que nos concedem domínio. Pelo poder do Espírito Santo. E se nós não estamos desfrutando, vivendo este momento, nós devemos chegar a Deus em oração e saber qual é o dia, Senhor, que tudo isso terá um fim. Qual é o dia que eu vou dominar aquilo que está me dominando, ao qual deveria ser eu o dominador. O teu lugar não é lugar de ser dominado. E eu não falo isso como aqueles que ficam dizendo, você tem que ser chefe, você tem que ser o patrão. Não é nada disso que eu estou dizendo. Você me entende? O domínio tem que estar em nós. O domínio. E é esse poder que o Espírito Santo vem trazer em nossas vidas, para que você não seja mais escravo de si mesmo, de sua carne, onde você seja senhor de sua própria existência. E isso vai de uma maneira centrípeta, para que a igreja do Senhor não tenha também tal visão errada dos relacionamentos. Aquele que quer ser maior, seja o menor. No futuro, quando eu olho para o mundo de hoje, o que é que você vê dominando? O que é que você vê dominando? Um amigo meu, que é motorista de aplicativo, há 2 dias atrás, foi banido de uma das plataformas. Banido. E segundo o seu relato, ele disse que entrou uma mulher no seu carro e comentou de um bar que estava presente, dizendo que naquele bar não havia, na linguagem dela, homens héteros, ao qual ela estava a fim de se relacionar. E ele disse que fez só um comentário sim, falando, hoje em dia é complicado mesmo, esse bar aí é um bar LGBT, você vai, é meio difícil você encontrar aí mesmo. Disse que só comentou isso com ela. Ela então o denunciou, dizendo que ele foi homofóbico. E a plataforma, sem querer saber de nada, se era verdade ou mentira, simplesmente o baniu, dizendo a ele ter atos homofóbicos. É fácil, irmão? O que é que domina hoje? Qual é a temática do mundo que está dominando? E você, cristão, que sabe que tudo isso, esse mundo pertence ao Senhor, você sente-se acuado? Você sente um poder que está sobre você, ao qual você se sente sujeito a ele? Onde você tem que ter um controle muito grande de si mesmo para poder não ser massacrado por esse domínio, que você sabe que não é o domínio divino, que não são os preceitos divinos, que não é a forma de Deus fazer as coisas, mas é a forma das trevas dominar. Existe esse domínio presente? Existe. A maldade, o ódio, existe. Você não sai com o celular na mão com segurança, você não sai à noite sem ter medo. Existe. E nós somos filhos do Deus, Criador de todas as coisas, e sabemos que há um domínio. Jesus disse, o príncipe deste mundo se aproxima. E isso está pairando sobre nós durante quantos anos? Mas tem um dia exato que tudo isso vai ter que mudar. Em Apocalipse, Deus diz uma promessa em 22:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações,
e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O Senhor, no livro do Apocalipse, no início do livro, vai falando palavras com as igrejas e ao final de cada palavra de correção, de motivação, ele diz uma palavra profética, uma palavra como Noé disse: eu vou fazer isso com aqueles que vencem, com aqueles que permanecem, com aqueles que são fiéis. E você vai encontrar um monte de palavras direcionadas para você: novo nome, eternidade, fim de sofrimento, domínio. Leia. E quando você ler, você vai dizer assim: cada palavra dessa aqui é para mim, Senhor. Cada palavra dessa aqui eu tomo posse. Se eu não as estou vivendo hoje, eu sei que um dia determinado ela vai se cumprir na minha vida. Qual é o dia? Há poder na palavra para um recomeço. Se você ler a Bíblia do Senhor, você vai encontrar milhares de palavras para que você encontre a libertação, para que você encontre a superação, para que você encontre a cura, que é o seu estado natural. Viver o sobrenatural de Deus, um amigo meu disse, viver o sobrenatural de Deus é viver o natural, correto? Compreenderam? O sobrenatural que nós falamos é o natural de Deus, e é o natural daqueles que estão em Deus, não é sobrenatural para nós. É sobrenatural quando nós não o conhecemos. É normal para Ele, é natural para Ele. E todas as palavras que Deus diz ao nosso respeito são os naturais de Deus, que nós precisamos experimentar. Fique sobre os seus pés. Compreenderam mais ou menos? Ou não compreenderam o que eu quis dizer? Domínio. Encontre o seu autodomínio. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, que a Tua palavra possa encontrar no nosso coração, transformar a nossa vida, a nossa alma, e nos fazer, Deus amado, encontrar coragem para viver, Deus amado, as Suas promessas, para, Deus, tomarmos posse de cada palavra do Senhor para nossas vidas, que elas, Deus, possa fazer com que nós tenhamos, ó Deus amado, o controle e domínio sobre as coisas, que nós tenhamos, ó Deus, esperança em encontrar as saídas e a paciência, mas que cada uma das Suas palavras, elas vai acontecer, porque é promessa, porque ela foi direcionada. Que haja em nós, ó Deus amado, consciência de que nós precisamos falar, ministrar, profetizar e esperar com fé de que vai acontecer. Vai acontecer, porque nós ministramos, ó Deus, porque profetizamos. Mas ainda assim, ó Deus amado, o contrário também é muito vale. Aquele que amaldiçoa, aquele que diz que é um inferno, aquele que diz que não tem jeito, aquele que diz que vai morrer assim, aquele que diz um monte de coisa contrária àquilo que deveria ser bom, vai acontecer, vai ser desse jeito, porque foi dito com fé, porque aquele que diz espera acontecer assim, aquele que diz espera acontecer assim. Então, quando nós amaldiçoamos, a gente espera que a maldição aconteça, a gente fica com a expectativa que aconteça, ainda que seja subconsciente, mas nós esperamos para dizer: eu falei que ia ser assim. Que não haja mais em nós palavras de maldição, Senhor, que haja em nós palavras de bênção, que cada um encontre a maldição que foi lançada um dia sobre os filhos, sobre o relacionamento, sobre qualquer uma coisa, sobre o seu emprego, sua empresa, e comece a profetizar coisas boas, ministrar coisas boas, olhar para coisas boas, e que o Senhor faça começar a florescer na vida de cada uma daquilo que foi profetizado, ministrado com fé, no nome santo do Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém aqui na parte da manhã, agora, que deseja aceitar a Jesus como Salvador de sua vida, vir a Ele, ou reconciliar com o Senhor,
novamente, para que essas bênçãos do Senhor, que foram direcionadas aos descendentes pela fé de Jesus, receba. Tem alguém que deseja reconciliar com o Senhor? Se não tem, Deus abençoe a vida de todos e tenhamos um excelente domingo para a glória de Deus. Com o amor de Deus Pai, a graça eterna do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, para todos sempre. Todos dizem? Vamos despedir assim? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, vão em paz. Cristo nos abençoe.